Mais uma live e hoje eu vou conversar com a doutora Bianca, que é especialista em harmonização orofacial, e ela vai compartilhar como que ela fez uma campanha para o Dia dos Namorados para Botox sem dar desconto. Bom, Bianca, quero agradecer já tu aceitar o meu convite, tá aqui compartilhando um pouco do teu tempo, da tua experiência com os doutores que estão aqui nos assistindo e também quem vai assistir a reprise depois. Eu que E agradeço. Bianca, para o pessoal te conhecer melhor, conta um pouco quem é você, aonde que tu atende, qual é a cidade que você atua. Conta um pouquinho para o pessoal conhecer você. Certo, bom, vamos lá. Eu sou a Bianca, eu sou cirurgiã dentista, formada há 5 anos. Atendo na cidade de Bebedouro, uma cidade do interior de São Paulo, relativamente pequena, não muito grande. Quantos E, mil habitantes, mais ou menos, Bianca? ai, cara, acho que Bebedouro hoje está com 70 mil habitantes. Ela não é Tá. tão pequenininha também, É. não, né? É um tamanho bom. Aham. E eu, na verdade, me especializei primeiro em endodontia, fiz especialização em endo, mestrado em endo. Foi realmente a primeira fase assim da odontologia que eu me apaixonei muito e ainda trabalho com essa área, eu gosto muito também. Mas hoje eu trabalho mais com outros dentistas por indicação. É um pouquinho Aham. difícil, né? Sim. Eu gosto muito de falar sobre estética, que foi a harmonização facial que ela entrou depois de um tempo na minha vida. Logo, um ano depois que eu estava formada, eu comecei nos cursos de harmonização. Hoje Legal. já tenho vários Aham. e é realmente o que eu falo aqui muito no meu Instagram. Legal. E hoje eu atendo muita parte estética. Que legal. E tu já tem bom teu consultório? Há quanto tempo tu já tá com o teu consultório particular? Eu estou com o meu consultório há 4 anos, cá. Ah, legal, bacana. Então, Bianca, eu gostaria muito que tu contasse um pouco pro pessoal, como que tu me conheceu e como é que foi, assim, para você, qual era o desafio que você estava passando, por que que você decidiu buscar conhecimentos na área de gestão e marketing? Como é que foi? Quais eram os desafios que você estava vivendo nessa época? Certo. Bom, a minha história com a Kai, eu contei um pouquinho para ela lá na imersão. É uma história bonita. Eu conheci a Kai em 2019, logo que eu abri o meu consultório particular. E eu achei a Kai no Instagram, ainda com o curso do Dentista Além do Mocho. É, E eu comprei esse curso, foi um curso que me ajudou muito, porque a gente sempre fala, né? Dentista, a gente estuda para ser dentista. Então, quando a gente abre um consultório, a gente não sabe nada além de dentista. é, Então, não sabe administrar, a parte de gestão. Eu, particularmente, não tenho mãe e pai dentista, então era realmente do zero ali que eu estava começando um negócio. E o curso Dentista Além do Mocho me ajudou demais, me ajudou muito, principalmente com a parte do marketing, que já era algo que eu gostava, sempre gostei de rede social, sempre tive facilidade para falar e tudo mais, mas me ajudou a entender melhor, né, a dinâmica ali de como postar, como atrair pacientes. Isso lá em é, 2019, algo que mudou muito hoje. já tá bem diferente. E assim, só para o pessoal que está aqui assistindo também entender, eu também sou cirurgiã dentista, sou formada em odontologia, e a gente começou a notar ao longo do tempo que muitos outros doutores chegavam e de outras áreas, não só da odontologia, e a gente aceitava nos cursos, só que os cursos eram sempre bem direcionados falando para dentista. Só que a verdade é que a gestão de uma clínica, ela independe da área que você atua. Então, hoje a gente tem os nossos programas que são indicados para qualquer dono de consultório. Ou seja, se você é um dono de consultório, você vai conseguir executar as estratégias de gestão, de marketing, de vendas, tudo exatamente porque é bem exatamente o que tu falou, Bianca. Eu fiz odonto, você fez odonto. Quem é médico fez medicina, quem fez nutrição, biomedicina. A gente estuda para ser aquele profissional da área da saúde. Mas a hora que a gente decide ter o nosso próprio consultório, a nossa própria clínica, os desafios que a gente vence, que a gente se depara ali, não está associado com o que a gente está oferecendo de tratamento, né? Exato, são desafios de uma empresa, né, Isso, cara? É uma empresa. E a gente exatamente. precisa encará-la como uma empresa. Não dá para. Quanto mais adia, pior fica. Essa é uma dica que eu já dou. E Pior, assim, e pior vai assumir. ficando. E além de ver como uma empresa, eu acho que até essa questão de ver, de entender que o consultório é uma empresa,
Acho que cada vez mais a maioria dos colegas estão caindo nessa ficha, mas eu acredito que vai concordar comigo que o mais difícil é vestir, aceitar o seu papel como empresário, como empresária. Porque a gente só eu queria só ser dentista. É. Era só o que eu queria. Uhum. Atender meu paciente, tranquila. Mas não é bem assim, né, cara? A gente precisa fazer tudo. E também outra, né? Depois que você começa a entender tudo e começa a fazer, você toma gosto. Uhum. E aí você adora também. Sim. Eu hoje amo esse meu lado de cuidar da gestão, do financeiro, de estar por trás de tudo. Uhum. Você vai pegando amor também nessa parte. Eu também, bom, sou suspeita a falar. Mas é verdade, porque a gente no começo tem um pouco de receio, até por total desconhecimento mesmo, e por ficar na zona de conforto, que é atender o paciente. Ali é a nossa zona de conforto. Só que é uma empresa, e se a gente tem uma empresa em mãos, a gente precisa ser empresário, empresária, que é o que a gente chama aí de Dr. Boss, né? E Bianca, eu gostaria que tu contasse um pouco como é que foi, porque eu sei que tu participou, né? Tu esteve na nossa imersão Doctor to Doctor no começo desse ano. E eu Fui queria atrás, né? Conhecer essa mulher pessoalmente, gente. Eu precisava ver ela pessoalmente. querida. Mas como é que foi lá para você? O que eu gostaria que tu compartilhasse assim, o que mais te impactou? Se foi algum conteúdo, se foi uma conversa com algum doutor que tu teve lá, que tu conheceu lá. O que foi mais bacana assim para ti? O que tu tirou de aprendizado? Cá, no geral, eu voltei da imersão falando muito isso para profissionais, né, que eu convivo da área. Tudo na imersão te faz ficar impactado, te faz sair da zona de conforto. Então, para mim, eu tenho, para que as pessoas entendam, né? Eu tenho meu consultório particular, porém, eu tenho uma única cadeira, eu sou sozinha aqui. Então, assim, a minha maior dificuldade no consultório aqui era a questão dos colaboradores, né? Então, eu precisava de uma secretária. Eu já trabalho com duas pessoas de outras áreas que atendem alguns dias do mês no meu consultório e eu precisava entender como isso funcionava para eu também administrar melhor isso. Então, eu fui em busca, na verdade, da imersão. Claro que para a gente sair da zona de conforto, porque sempre que a gente busca um curso, a gente quer aprender mais sobre, né? É isso que a gente busca, conhecimento, além do networking e tudo mais. Mas para entender melhor essa parte de gestão, até mesmo da precificação, que eu achava que estava ali um pouco pecando e eu queria entender mais sobre. Então, eu fui atrás da imersão para isso. E a imersão me deu respostas além do que eu esperava. Então, eu tinha na minha cabeça uma ideia de solução, né? Eu acho que se eu fizer isso, vai dar certo. Meio que na intuição. E lá na imersão, você pegam, né, pela nossa mão. E não, você vai fazer isso, agora você vai fazer aquilo. Se você está nesse patamar, você vai fazer isso. Não queira pular etapas. Né? Não queira chegar lá na frente sem antes passar pelas suas etapas que você tem que passar de crescimento. E a primeira coisa que eu saí da imersão foi com a certeza de que eu precisava de uma secretária. Inclusive, a gente fez a reunião e eu te dei a meta até final do mês de junho, né? E aí, como é que tá? Você já encontrou? A gente não conversou depois disso. Junho acabou há 4 dias atrás. Você já conseguiu encontrar alguém? Já deu esse primeiro passo? Eu já consegui, já estou com alguém aqui. Ótimo! É só o começo, né? Mas É só o assim, começo. nossa, tá passando, acho que um avião bem. Tá dando pra ouvir ou não? Um pouquinho. Sabe aqueles tipo caça, assim, que faz um barulhão? Agora eu não ia te ouvir, agora eu tô ouvindo. Mas, então tá, então a primeira meta aí já foi cumprida, agora é o próximo nível, Já. né? Que é desenvolver essa pessoa. Bacana, muito bom. Mas o que eu queria que então tu compartilhasse um pouco com o pessoal, falando junho também, tu passou aí o Dia dos Namorados, e para o pessoal entender, te conhecer um pouco melhor, né? Assim, gente, a Bianca, Sim. a gente se conheceu pessoalmente na imersão, ela decidiu lá na imersão também avançar para o nosso programa de mentoria. E aí, então, aí eu comecei a conhecer um pouco mais a fundo a Bianca, o cenário dela. E assim, a Bianca, ela tem um perfil semelhante ao meu e também de algumas outras doutoras que estão ali no programa, que é mega executora. Então, assim, faz acontecer. Então, não tenho problema a gente não tem problema em falar para a Bianca, Bianca, faz isso, a Bianca faz. Né? Às vezes alguns colegas têm um pouco mais de desafio de executar,
mas esse não é o teu desafio. Só que o problema, vamos dizer assim, de quem é muito executora é que faz muita coisa e às vezes o fazer muita coisa chega um momento que te impede de crescer mais. Então, quando a gente está numa primeira fase do consultório, ter esse perfil como o teu é muito bom. Porque tu vai lá e faz e faz acontecer. Só que chega um momento que tu deixa de crescer por você estar fazendo tudo sozinha, né? Exatamente. Foi o que a gente identificou um pouco do teu cenário. Então, assim, você executando muita coisa sozinho. Então, não, agora, para você ir para o próximo nível de faturamento do teu negócio, tu precisa começar a delegar, precisa começar a construir melhor essa equipe. E foi o que a gente identificou. Então, assim, a Bianca já fazia muito bem a parte do marketing, já tinha feito algumas campanhas, né, Bianca? Antes da imersão, tu já estava fazendo campanha? Tu já fazia campanha antes mesmo da imersão? Eu fazia, Cá, fazia as campanhas que é mais tradicionais, vamos assim se dizer, que o benefício maior é o desconto, né? É a promoção, o atrativo, né, da campanha. E aí, então, em junho, tu fez a campanha do Dia dos Namorados, e que inclusive é o que a gente divulgou aqui a live, que tu fez uma campanha que, assim, foi muito bacana, além de ser bem criativa, né? Tu fez uma campanha que teve um resultado muito positivo, tu tava com uma meta, tu passou da meta, né, de venda, e não deu desconto. Então, assim, isso prova que, de fato, quando a gente cria uma narrativa e quando a gente cria um motivo para o nosso paciente vir, quando isso fica bem feito, ele vem. E ele não vem só por causa do desconto, ele vem porque você criou uma narrativa boa, porque você deu um motivo plausível para ele, porque você usou gatilhos mentais, né? Querendo ou não, os gatilhos mentais aí de urgência, escassez também funcionam, mas quando a gente fala de urgência e escassez, as pessoas acham que né? Porque então é desconto, que é só até dia tal. Mas não, a gente consegue usar esses mesmos gatilhos sem precisar dar o desconto. Então, eu gostaria que tu contasse um pouco de como que foi esse processo, assim, desde a tua ideia, o que foi difícil, porque é difícil, o que tem de perrengue no meio do caminho. Então, compartilha um pouco como é que foi esse processo dessa campanha. Certo. Inclusive, Cá, essa campanha, eu só tive a ideia de fazê-la sem a questão do desconto e tudo, por conta da imersão, por conta do que eu venho aprendendo na mentoria, que tem como a gente fazer estilos de campanha sem sempre prevalecer isso, né? Inclusive, vou aqui compartilhar sobre o Dia dos Namorados. Então, o que eu pensei? Eu tinha feito o do Dia das Mães, e o do Dia das Mães, o benefício tinha sido combos com descontos e tudo mais. Então, eu queria fazer do Dia dos Namorados algo diferente. E o que eu pensei? Como o Dia dos Namorados é algo muito romântico, é algo entre casal, por mais que a gente dê o presente ali, né? É um momento a dois. Então, você tá vivenciando ali o amor, celebrando o amor. Então, eu queria passar no meu presente para minha paciente ou para o meu paciente que fosse comprar para presentear, né, quem ele queria, uma experiência. Eu não queria que fosse somente o procedimento. Tudo bem, ele vai ganhar o procedimento, show, mas o que vem agregado a isso? O que vem de valor nesse presente? Então, foi o ponto principal que eu pensei. Falei, eu quero fazer algo diferente, que o meu paciente, a hora que ele chegue para entregar esse presente para a namorada, para a esposa, enfim, eles vivenciem uma experiência e falam, nossa, olha que legal. Enfim, marque o presente. Eu vou, às vezes, te interromper um pouquinho, porque eu quero pegar pontos importantes, tá? Quando a gente para pensar assim, primeiro, Dia dos Namorados, né? Dia dos Namorados sempre vem associado o quê? Presente, de fato, mais experiência. Então, aí tu já foi muito assertiva. Porque é só a gente pensar com a cabeça do nosso paciente nesse período do ano. Então, das pessoas, do consumidor. Então, geralmente, principalmente os casais que são namorados, que são mais jovens, né? Apreciam muito isso, dar o presente, mas não só o dar um presente. Porque, por exemplo, muitas vezes, em outras datas, é só dar um presente. Não tem a experiência associada. Né? Exato. Agora, o Dia dos Namorados sempre tem, o presente, ou é o almoço, ou é o jantar, ou é uma viagem,
É né? um dia muito pensado, né, cara? É Isso. planejado, é um dia planejado. Então, é pensar como o nosso cliente, e eu também pensei muito o que eu gostaria de ganhar, se fosse eu. O que eu acharia muito maravilhoso ganhar. E Eu lembro que a gente aí, discutiu sobre isso, foi muito bom. assim, a mente, né, a criatividade, ela voa, e aí você tem hora que tem que colocar o pé no chão e falar, não, calma, o que que dá para fazer também, né? Porque a gente tem ali um orçamento, aí são as dificuldades. Porque a vontade é você fazer tudo maravilhoso e dar mil coisas e agregar mil presentes juntos, mas existe um orçamento, existe uma estratégia que você vai ter que fazer de venda, que isso é um outro desafio, existe o script que você vai mandar de mensagem para esse paciente, que é um outro desafio. Para mim, os maiores desafios foram esses. Foram estabelecer dentro do meu orçamento o que eu entregaria de valor, o que eu conseguiria agregar de valor, e os scripts, como abordar. Aqui na minha clínica, como eu já tenho um pouquinho dessa questão de fazer campanhas, uma coisa que eu prezo muito, Cá, é não ficar muito o vendedor chato. Sim, inconveniente. Inconveniente, que manda aquela mensagem chata. Então, eu sempre gosto de ir de forma mais suave, né? E uma coisa até legal, Cá, que depois eu não lembro se a gente acabou conversando disso, mas eu acho legal compartilhar. Eu faço muita venda aqui pelo meu Instagram mesmo, né? Eu movimento muito por aqui. E algo que funcionou muito bem na preparação da campanha, hoje eu tenho quem me ajuda na parte do marketing, então com fotos, vídeos, algo até para ficar um pouco mais profissional, não somente muito caseiro. É um formato que eu gosto. Eu acho que funciona também o caseiro, mas hoje eu gosto desse formato um pouco mais profissional. E eu usei o meu noivo mesmo de cobaia. Então a gente tirou várias fotos, fizemos alguns vídeos legais. E isso eu comecei a postar muito no Instagram. Muito, muito. Então vem novidade. O que vocês acham que é? Tentando ali engajar com o meu público. E um story que eu fiquei assim, passada, eu fiquei chocada. Porque eu fiz um script ali chamando a atenção do meu público, que o foco era o feminino, que é o meu público-alvo aqui da clínica, né? Chamando o público feminino, e no final eu fiz uma chamada de ação para que a esposa, a noiva, a namorada enviasse esse story para o namorado, né, que ela queria ganhar. E deu quase 40 compartilhamentos. Olha, Um único story. Deu Uhum. muita gente. E, inclusive, uma das pacientes, né, que ganhou o presente, o namorado dela veio aqui comprar de surpresa, escondido. E ele falou, nossa, se eu não comprasse o presente pra Gi, eu não sei o que ela ia fazer comigo. Ela me mandava Demais. toda hora. Que demais! Muito bom. Muito Mas aí conta um pouco legal. mais como é que foi essa experiência, esse presente que tu deu pro pessoal, porque isso foi muito legal que tu criou. Aí o que eu pensei, né? Então vamos agregar aí experiência e valor. Dia dos Namorados a gente também fala muito sobre joia, né? Eu penso, pelo menos pensei isso, anel, joia, tudo. Então, a minha paciente, eu queria que ela ganhasse de presente, o vale presente ali iria para ela, até inclusive, cara, no início eu tinha pensado somente do Botox, mas acabou que a campanha foi se estendendo e a gente abriu para outros procedimentos. Então, teve também clareamento, teve preenchimento labial. E aí, a arte que eu pensei do cartãozinho, atrás dela eu escrevia, né, qual procedimento a paciente estaria ganhando. E dentro, esse vale, né, presente, vamos dizer assim, esse voucher, ele foi dentro de uma caixinha de joia mesmo, que eu encomendei. Então, ela era aveludada, preta, o cartão ele era vermelho, tudo que remete ao amor, né, ao carinho e tudo mais. Então, a gente criou essa caixinha, né, eu comprei ela, fizemos na medida certinha. Esse já era um presente ali a mais que ela ganharia, um presente físico, né, da entrega de qual seria o procedimento. E aí eu fui pensar no que eu conseguiria colocar nesse presente de experiência a dois, para o casal. Então eu coloquei um vinho DV Catena, porque Dia dos Namorados é junho, já é um pouquinho mais frio, né? E eu acho que o vinho comporta muito bem. E para quem entende de vinho um pouquinho, para quem gosta, sabe que o vinho DV Catena é um vinho muito bom.
É um vinho super gostoso, então eu coloquei esse vinho que eles ganhavam de presente para curtir a experiência juntos. E as pessoas que comprassem, né, o presente do Dia dos Namorados, um casal somente, iria ganhar um jantar num restaurante italiano aqui perto da minha cidade, um restaurante muito bom, super conceituado. E com direito a tudo, ao jantar, sobremesa, vinho que eles quisessem lá. Então, eles teriam uma mega experiência também ali de um Aham. restaurante maravilhoso. Nossa, E foi amiga. isso. Foi... Não, foi muito legal, porque aí a hora, quando tu trouxe as tuas ideias, aí você tinha, a gente começou a te orientar em como estruturar os scripts. Sim, E qual que é o lance assim, né, gente? Às vezes os doutores têm ideias boas de presente, do que entregar numa campanha, só que não sabe explorar isso na hora de divulgar, né? Então foi que a gente começou a conversar como que tu poderia explorar esses presentes para despertar desejo, porque o desejo na pessoa querer comprar agora vem no presente. Porque o exato. tratamento, né, que é o produto, vamos dizer assim, que é o serviço que está sendo vendido, ele está sempre ali. Ele está Uhum, sempre à disposição. Né? Então, por exemplo, o Botox, o preenchimento, o clareamento dentário, o ano inteiro vai estar disponível ali no teu consultório. Então, o que, que vai fazer o paciente querer comprar agora? Esse é o ponto. exato. Então, por isso que a gente queria a campanha. E nesse caso, a campanha do Dia dos Namorados, ela já tem uma narrativa praticamente pronta, porque é o amor, é o casal. Então, a narrativa é uma narrativa padrão, porque tu pegou uma data comemorativa do comércio. Então, tá, beleza. Só que daí você tem que, ainda assim, competir com tudo que está sendo divulgado no Dia dos Namorados. Então, Que como a é que tu vai concorrência competir? é grande. É gigante? Então, como é que a gente compete com isso? Quando a gente divulga o presente, a experiência, né? Então, ao invés de você bater só na tecla do dê um botox para sua namorada, estou aqui falando de uma forma bem simples, Sim. você bate muito mais na tecla do presente. Então, eu lembro que daí eu te falei, ó, um script vai com foto do vinho, outro script vai com foto, sei lá, do restaurante, né? Porque é isso que vai fazer a pessoa despertar, parar para prestar atenção na tua comunicação, porque tu tá o ano inteiro comunicando Botox. Então, para você conseguir chamar a atenção da pessoa, você tem que vir com uma comunicação diferente. Então, Exato. ali ajudou, né? E aí foi um resultado bacana. Mas aí agora eu já te pergunto assim, por exemplo, nessa questão do cartão presente de tratamento, eu já vi várias clínicas fazendo, né? No Dia das Mães, no Dia dos Namorados, vai lá e dá o cartão presente de um tratamento ou de uma consulta e tudo mais. Mas aí surge algum conflito, ou já aconteceu contigo? Não sei se é a primeira vez que tu fez esse formato de cartão presente, aonde, por exemplo, o namorado ou um filho foi lá e comprou, vamos supor, o Botox ou um clareamento para outra pessoa. E na Certo. hora da avaliação não era aquilo, não foi indicado. Já surgiu alguma questão assim contigo ou não? Sempre deu tudo certo? Cá, sempre deu tudo certo. Mas como que eu fiz? No Dia das Mães, a gente fez somente procedimento estético. Uhum. Então, botox, bioestimulador, preenchimento. Claro, necessita de uma avaliação, mas é algo que sempre é indicado. A gente consegue fazer o procedimento. Legal. Uhum. O clareamento, ele tem um fator muito importante, que é questão de profilaxia, então o paciente, né, tem que estar com a limpeza em dia, o paciente não pode ter presença de cárie, Uhum. se o paciente tiver, aqui é bem técnico, né, É. se tiver resina anterior, dificulta, então assim, tem esses pontos, e aí o que eu fiz, então, uma forma para não estragar a surpresa, para não falar, olha, a sua namorada vai ter que vir antes para eu avaliar, para ver se o presente é indicado para ela, e até para não esfriar a venda, É. vamos falar a verdade, né? Então, o que eu fiz? Eu expliquei para quem estava comprando algumas condições. Então, eu falei: olha, quando a gente vai fazer o clareamento, precisa da limpeza estar em dia. Se tiver alguma restauração insatisfatória, a gente vai precisar adequar. Isso é até importante para a saúde, né? A gente não pode. E aí já entrei ali com a filosofia de trabalho que eu acredito e que eu Uhum. defendo muito, e todos aceitaram. Todos falaram: ah, não, tudo bem. Então, se caso precisar passar por alguma coisa, eles já estavam avisados, para não ser uma Antes, né? surpresa quando É. chegar aqui eu falar: ai,
não vai dar para fazer. Que aí não é bacana, né? Ah, legal, bacana. É porque quando a gente vai construir uma campanha, são 4 etapas que a gente separa as campanhas, né? Então, por exemplo, a Bianca aqui, ela deu um spoiler para vocês da primeira etapa da campanha dela, que foi quando ela falou sobre os stories, mostrando, está vindo aí, o que vocês acham que vai ser, quando ela cria essa curiosidade, quando ela gera essa curiosidade, quando ela gera esse aquecimento, é o que a gente chama da primeira etapa da campanha. Na verdade, é a segunda etapa, porque a primeira é planejamento. Isso. Né? Então, até já te pergunto, por exemplo, tu fez a tua campanha em junho, né? Quando que a gente conversou sobre a tua campanha de Dia dos Namorados, que tu começou a pensar sobre ela? Foi quase um mês antes. 30 dias antes. Então, 30 dias. exatamente. Porque é assim, o pessoal às vezes me manda na caixinha de pergunta, me dá uma dica de campanha e assim, é para semana que vem a campanha. Aí, gente, não tem milagre, né? Não tem. Um desafio que muitos doutores vivem é resgatar pacientes que estão na base, que foi quando eu comecei essa live falando. A base é o quê? É o contato dos pacientes que você tem no seu software, no seu WhatsApp, em ficha cadastrada. Então, assim, isso é base, isso é contato de paciente que a gente tem que saber trabalhar com eles. Só que vender também é um desafio, né, Ká? Seria maravilhoso se a gente fizesse uma campanha em uma semana, eu coloco meta de X e vendo. É difícil também, você tem que trabalhar o seu público. Não é simples, isso demanda tempo, né? Demanda tempo. Então, o que geralmente, por exemplo, na odontologia existe um padrão de retorno de prevenção a cada 6 meses. Sim. Né? E várias outras áreas da saúde também vão ter aí os seus padrões de retorno do paciente, dependendo da especialidade. Só que o que a maioria faz? Liga no mês ou um mês antes para avisar, né? Olha, você tem que voltar para fazer sua prevenção. E, gente, isso realmente é a forma mais simples e que menos funciona para você conseguir fazer o paciente retornar e voltar a fazer a prevenção ou então fazer mais tratamentos, né? Então, por isso que as campanhas internas, elas são importantes para você conseguir, de fato, chamar a atenção do paciente e resgatar ele. E aí, por exemplo, aqui a Bianca fez pro Dia dos Namorados, mas necessariamente não precisa ser também só em datas tipo feriados do comércio, né? Datas comemorativas. Então, a gente também pode criar uma data ou criar um motivo e fazer uma campanha sem... Imagino que já tenha feito assim também, né? Sem ser data comemorativa, de ir já lá fiz e fazer de prevenção. então. Já fiz de prevenção. Tem várias, né, Ká? Inclusive, agora esse mês de julho, dia 13 e 14 de julho, estou fazendo uma campanha aqui da clínica. É um pouquinho maior, são 24 vagas e só tem 3 disponíveis. Então Olha, já tá bombando então. Tá bombando. Vai ser o Arraiá da Beleza, edição Festa Junina. Que legal, muito bom, muito bom. Sempre. E é isso, gente, sempre tem um motivo, ó, que o Darlan tá falando, aniversário da clínica, aniversário da doutora, também é sempre um motivo legal para dar, mas a gente queria, o que é importante? A narrativa. Na imersão Doctor to Doctor, no começo do ano, a gente fez uma dinâmica que os doutores se juntaram em grupos e aí a gente passou por todas as etapas de como construir uma campanha, né? A gente passou pela etapa do planejamento, de aquecimento, de venda e análise. Então, essas são as etapas de uma campanha, né? Então, foi bem bacana, porque eu fui passando de grupo em grupo e, assim, as ideias foram... O pessoal foi entendendo, de fato, o que é uma narrativa, como deixar, de fato, uma coisa mais criativa para não ficar igual a todo mundo. Então, tiveram campanhas bem legais. Isso, inclusive, Ká, é um ponto muito positivo da imersão também. Porque uma coisa é você ir atrás de um curso e só te passarem, não só, né? Mas assim, passarem muito conhecimento ali teórico e não colocar em prática, né? E na imersão a gente teve prática. E isso é muito legal, porque você consegue colocar ali no papel o que vocês acabaram de ensinar pra gente. Então, isso é muito bom. Realmente. Assim, é que tem coisas do online que a gente não consegue fazer e só no presencial a gente consegue, e tem coisas do presencial que a gente não consegue fazer, que só consegue fazer online. Então, um complementa o outro, né? Eu sempre falo que só presencial, a gente não consegue ficar um ano inteiro no presencial, né? Trancado numa sala, não dá.
Então, o online vem para isso, o online a gente acompanha, né, a longo prazo, mas esse impacto do olho no olho, de fazer um exercício, de fazer o networking, aí é só presencial, né? E assim, a Bianca vai estar lá com a gente, o pessoal que está aqui assistindo a live, ela vai estar lá dando a palestra na imersão Doctor to Doctor, onde ela vai mostrar de forma bem esmiuçada as etapas da campanha, de como que ela executou, de como que ela fez, né? Aqui ela tá falando um pouco por cima de tudo, mas aí eu quero que ela mostre, ela compartilhe com todo mundo em detalhes, assim, como é que ela foi fazendo as divulgações, os scripts que ela usou, quanto tempo durou, quanto tempo cada etapa, né? Porque tem a etapa do aquecimento, quantos dias, quais são os scripts, tem a etapa da venda, então quais são os scripts da venda, quantos dias de venda, né? Então, o que foi positivo, o que foi negativo também, porque a gente sempre aprende com campanha, né? Sempre dá para melhorar. Então, quem quiser conhecer a Bianca também, fazer network com a Bianca, vai ter que ir lá em São Paulo, que ela vai estar lá no palco com a gente. Estou bem feliz que você aceitou o convite. Tenho certeza que vai arrasar lá. Não, Obrigada, viu? e tem que ir para conhecer a equipe como um todo. A É, equipe da Karina é sensacional, é maravilhosa. ai, Todos, que a legal. Diane, o João Romeu, o Fernando, todo mundo. É só palestra show, não tem como. Mas é para sair da zona de conforto, tem que estar preparado também. É isso aí. Não, não é milagre, né, Bianca? É Não uma é jornada. milagre. Né? É isso aí. Muito bom, Bianca. Olha, arrasou. Obrigada, tá? Obrigada, E logo mais a gente vai se encontrar pessoalmente. Eu estou empolgada aqui para a gente se encontrar lá em São Paulo. vamos Né? sim, vai ser muito bom. Tá bom, vou te liberar aqui, vou só dar mais os últimos os avisos, tá bom, Bianca? Obrigada. Beijão. Tá, beijão, Tchau, tchau, tchau. tchau. Um grande beijo para vocês, boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.